Olá, tudo bem? Eu sou a Flavinha do canal Imposto de Secretariar. Hoje, gente, é a Red Pill, que seria da segunda-feira, mas eu tô gravando na terça porque ontem eu fiz aniversário e aí comecei num trabalho que ele é a campo, né? Trabalhar em outra cidade, aí ficou um pouco corrido e enfim, né? Não deu pra, na verdade, subir um vídeo que eu já tinha feito, mas o áudio também não ficou muito legal, enfim. Só para justificar, porque hoje eu estou fazendo a Red Pill da semana e ela vai ser baseada numa observação da lei sobre a improbidade administrativa, que é a Lei 8.429/92, né? Eu acredito que tenha sido gerada, né, proposta essa lei em questões do governo que se tinha na época do Fernando Collor, né? Porque se eu bem entendi, depois vocês podem comentar aí, por gentileza, nos comentários, né? Uma das coisas foi, né, o enriquecimento ilícito, né, que pegava a conta dos outros para, enfim, conter uma crise, e lesão ao erário, né, que é você... Deixa eu pegar aqui o texto sobre a lesão ao erário. Ó, tem alguns artigos mais... tem os artigos da lei, né, depois a gente dá uma lida ali. Muito bem. Aí, né, lesão ao erário seria cuida-se do agente público de se avantajar aqui do que lesa. Tem-se, pois, que improbidade administrativa ao erário é qualquer conduta ilegal que ofenda a integridade do tesouro público. Mas, no caso, né, para 92, o contexto eu acredito que tenha sido esse, porque foi ocasionou até no primeiro impeachment que o Brasil teve, né, de um cara que foi lá, pegou as contas privadas, mexeu em contas privadas para tentar salvar o Estado e deu muito ruim, né, enfim. E aí só que a questão era querer linkar com uma das coisas que eu achei bem interessante no documentário que eu vi da Boate Kiss, sobre também isso, né? A gente, quem assistiu, caso você não tenha assistido, por favor, assista, que tá muito bom, né? A dramatização pegou assim, né? Fez uma crítica severa, né? E uma cobrança de justiça a algo que já, né, ocorreu já há 10 anos e talvez seguindo os próprios preceitos da administração, da improbidade administrativa, talvez não tenham punição. Já vou falar logo de polemizar antes, porque o documentário, né, ele dramatiza e é sério, que os pais, né, que perderam seus filhos, né, um deles ele cita né, a lei, e aí ele vai cobrar, né, dessas pessoas, no caso do proprietário, né, da boate, algumas manobras públicas que se fizeram para manter aquela casa aberta, mesmo com todas as reclamações que tinha, né? E acontece que em 2021, quando teve o julgamento, gente, 10 dias de julgamento para ele ser anulado, para tanta luta, né, para ainda continuar uma luta exaustiva de não ter uma responsabilidade e de uma coisa que é simples, né, um proprietário que ele não quer reconhecer que de uma certa forma ele ter agido de uma forma mesquinha fez com que 242 pessoas, né, fossem vitimadas. Então, aplica-se a essa questão porque muitas das coisas que foram compradas, né, para a acústica do local, né, a superlotação também, então tudo isso também se enquadra aqui porque o pessoal tá vendo que tá errado, tá, né? Tem até uma música do Matanza que fala isso, né? Eu que nunca me arrependo, tá errado e eu tô fazendo.
né? Mas chama a inconsequência e irresponsabilidade. Mas a ideia era, talvez, para aquele momento, vamos deixar a casa superlotada, porque afinal de contas eu vou ganhar bastante dinheiro com isso. E, né, tinha a questão da organização ali, né? A gente, quem já estudou, né, em faculdade pública, né, a gente faz algumas campanhas para ter uma graninha, não. O errado não é se divertir, não é nada disso, acho que faz parte, né? Mas se algumas regras, né, algumas coisas fossem levadas a sério, né, talvez isso teria evitado muita dor, né, que causou a essas pessoas. Então, hoje seria mais para pontuar a questão desse dispositivo de lei, porque o pessoal acha que improbidade administrativa é só quando o Estado não interfere, mas improbidade também administrativa é uma coisa bem simples que, bom, né? Sabe quando a empresa te contrata e aí a pessoa fala assim, ó, eu vou precisar de 2 passagens, né, na integração e tal, para ir para o trabalho. Só que aí essa pessoa, ela, o trajeto às vezes dela dá 8,80, né, que seria, aqui em São Paulo, seria uma passagem 4,40 por enquanto, né, que provavelmente vai aumentar. Mas 4,40 você volta e 4,40 você vai, porque se você passar, ou você for de trem, alguma coisa assim, você paga menos. Mas você pediu uma soma de R$ 15,30, né, para ir para um novo trabalho. Você não vai usar tudo aquilo e aquilo vai sobrar. Aquilo também é considerado, tá, uma improbidade administrativa porque você está fazendo tá, vamos lá, gente, não se assustem, mas é um enriquecimento ilícito porque você está usando mais daquilo que tu deveria ir embolsando. Gente, não é muito diferente do que muito político, infelizmente, faz aí, tá? Então, né, muitos gestores públicos, né? É isso. E aí, conforme eu fui estudando, fui fazer um vídeo porque eu tô prestando o curso para um concurso aí para auxiliar da promotoria daqui a alguns meses. E lá o menino deu eu vou deixar depois no link aqui para vocês essas aulas, né? Para quem tem interesse ou quem quer fazer concurso, é uma hora para a gente tentar, gente, porque o mercado tá difícil, tá difícil no privado. E agora que deu uma afrouxada aí, porque durante a pandemia não se via tantos concursos, não dava para você montar, enfim, montar todo um esquema para concursados, né, no estado. Concordo com o agigantamento do estado? Não, mas também, né, a administração pública precisa de funcionário e se eles também vão pagar para esses funcionários, né, que seja de uma forma eletiva, a gente tem que também dar uma estudada, até porque tem muitos trabalhos aí que agora que entraram na crise resolveram dar uma de vamos dar uma de difícil, fazer umas provas assim tão chatas enquanto, né, alguns questionários online tão chatos quanto seria uma proposta pública. Então, já que é assim, é melhor a gente então se aprimorar, estudar um pouquinho, entender como o nosso estado funciona e ganhar às vezes até um pouco melhor né, trabalhando para o Estado. Para quem gosta, quem concorda, tem gente aqui que é ultra liberal, né? Mas não dá pra gente ficar às vezes, né, se dedicando a um privado que antes, sim, você podia fazer o seu dinheiro e hoje fica difícil, né? Fica difícil, a gente tem que engolir sapos por má administração, né? Especulação de mercado, né? Eu tinha falado isso no vídeo anterior lá sobre, né? Alguns grupos aí que estão quebrando de tanto pedir adiantado, né, o dinheiro e não conseguir pagar. Então também isso entra também um pouco com a questão da improbidade administrativa. E eu lembro que um professor meu falava uma coisa bem interessante sobre isso, que eu vou chegar lá na Red Pill, né?
do LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, eu sempre esqueço o que é o P, gente. E eficiência, eu sei que o último é eficiência. Aí, publicidade. Então vamos lá. Não necessariamente nessa ordem, mas para que a gente tivesse uma fixação do que de fato é o mote de uma administração, de, uma, de um estado administrativo, ela vive sobre essas cinco, da administração pública, né? São os princípios constitucionais. Então, a legalidade, né, aquilo que se estabelece por meio da lei, a impessoalidade, quer dizer, não ser condescendente porque a pessoa é próxima de mim, é meu parente, meu amigo, é meu gato, meu cachorro e eu tô lá favorecendo aquela pessoa, né? Moralidade, né, em outras palavras, vergonha na cara, que falta para muita gente. Publicidade, que é transparência, né? Publicidade, né? Aquilo, ó, quanto você gastou, tá aqui os recibos, tá aqui tudo certinho. Ah, quanto que você produziu, né? Para as empresas mais privadas, né? Que sempre cobram da gente indicadores e resultados, né? Antes da pessoa vir ali, né? Porque agora com algumas crises tá até difícil de vender, né? Tem que ter algumas estratégias bem avançadas de marketing e tal, e a pessoa, você não tá vendendo. Aí você chega lá na publicidade, né? Usando a publicidade, ó, tá aqui, ó, os prints estão aqui, os contatos estão aqui, né? A projeção tá aqui, né? Isso é uma transparência, uma publicidade. A gente, às vezes, né, do que nem eu falei né, no vídeo anterior, o operacional é que mais, né, tem que bater de frente com o tático e estratégico, porque eles acham que é só cobrar, né? Cobrar da gente a publicidade, mas eles não, né? Eles acham que eles não têm que fazer. Pronto, falei. Até porque Pronto Falei era o nome desse canal antes de ser o Ei Posso Te Secretariar. Né, vai ser pela publicidade e a eficiência, que ela tem o artigo 37 da Constituição. Então, você que ainda não leu a Constituição, né, o professor sempre usava aquela questão de, sabe quando o cara pega, né, ele fala assim, desacatar o funcionário público, né, gera cadeia, alguma coisa assim, que é um dos dispositivos que está no, se eu não me engano, é o Estatuto do Servidor Público. Mas o que acontece? O cara pega um decreto de estatuto e põe por cima daquilo que seria o artigo 37, que fala sobre trabalho com eficiência. Então, assim, tanto o Estado quanto o privado vão ter que ter eficiência para as coisas darem certo. Ineficiente, mano, já sabe que vai dar, né? Falta de credibilidade. Para uma empresa privada já talvez seja mais pesado, porque assim, perda de lucro, né? Perda de lucro, né? E aquilo, né? O Estado, uma vez que você é um concursado, sei lá, o efetivo, né? É mais fácil Jesus voltar logo do que alguém, né, ser exonerado. Existe exoneração? Existe. Mas é raro de acontecer. Já trabalhei também, né, no estágio da prefeitura, né, no RH. Não rola. As coisas mais absurdas. Isso era um RH municipal, tá? Imagina o que acontece aí nos altos escalões. Não rola. Vocês estão vendo por aí, né? As palhaçadas que acontecem no estado, né? E aí é isso. Aí voltando, né? Somatizando com a questão da Boate Kiss, que é isso, né? Assisti a série, eu fiquei muito impactada né? É tocante, todo mundo tá falando. E, e a questão né, sobre responsabilidade, né? Porque conforme eu fui vendo, estudando um pouco da lei, né? Eu vi que a improbidade administrativa ela é assim, 70% ela vai agir como, sabe aquela mãe que deixa o filho fazer tudo? Olha, querido, não mexe aí não, meu amor, em vez de ir lá e de fato dar uma educar a criança, explicar do porquê que não pode, né?
E é meio assim, 70% da lei da improbidade administrativa é isso, ela é um tapinha nas costas, ó, não faz errado não, tá bom? E 30% vai rolar punição. Então, e é aquilo, né? Aí é que eu falo, a questão da moralidade, né, do tal limpe, foi embora, né? Eu acho também que se não, né, se faltar, não dá pra, gente, não dá. E aí eu tava pensando sobre isso, eu conversei até com um amigo meu que, né, trabalha na área, né, criminal, é advogado e tal. E ele falou sobre a questão do proprietário da Boate Kiss, porque, né, a defesa dele tem a linha, né, que, claro, ele jamais imaginaria que ia causar toda aquela tragédia, porque ele colocou mais uma vagabunda, né, no teto, aquilo gerou um gás tóxico que acabou, né, matando as pessoas mais do que, de fato, o próprio fogo, não foi, a boate Kiss não foi o incêndio em si, infelizmente foi intoxicação. Aliás, a maioria de pessoas que, né, infelizmente falecem em incêndios é mais porque inalaram a fumaça do que às vezes, né, foram afetadas por fogo. É muito triste isso, né? E, enfim, ele, né, o tal fulano, que parece que o YouTube não deixa falar, né? Enfim, mas, claro, ele não mensurou isso, mas é assim, tanto para empresas privadas quanto públicas, né? Quando você quer gastar menos porque você não quer se importar, às vezes, com a segurança, com o conforto, ou você pensa simplesmente em ganhar dinheiro em cima de coisas, né, fúteis, né, é que nem eu falo, né, o barato sai caro. Então foi isso, né, ele comprou material ali, o cara do fogos, né, que colocou o fogo lá de artifício, parece que ele podia ter comprado, né, um negócio de fogos lá que era próprio para fazer dentro da casa, né? Por R$ 50 e ele preferiu comprar um de 2,50. Gente, e aí aqui tá, gente. A gente pensa que, eu vou comprar tal coisa que é mais em conta, às vezes, mas não, a gente não faz uma pesquisa de mercado, não avalia se aquilo de repente, olha, será que tá valendo o valor que eu tô pagando? Seja mais caro ou até barato. Tem coisas que de fato, olha, eu tô pagando X valor, mas eu tenho X, né, de tal lugar e vou cobrar e vou policiar para isso. Então, é isso. E aí os caras não serão acusados, né? Porque ao que parece as famílias queriam que eles respondessem por dolo eventual. E é aí que chega a briga nesse júri, e talvez porque, né, a questão da Boate Kiss ela foi cancelada em algumas coisas. Depois vocês comentam, por gentileza. Mas é porque dolo eventual é aquilo que você faz, né, e assume o risco de matar. No caso deles, né, tem essa questão de, olha, enfim, né, a gente, a gente não sabia que gastando pouco, ou não sendo atento, ou pedindo pro Estado, olha, faça aí sem o alvará para que a gente funcione com a casa. E isso não acontece só com boatos, acontece com várias. Pra vocês terem uma ideia, eu estava estudando na FATEC, e a FATEC, ela também não tem alvará. Eu não vou falar que FATEC que é, mas quem me conhece sabe onde é. Não tinha, não sei se tem. E, e é isso, gente. É dinheiro que a gente está pagando, né? E as pessoas não saem para fiscalizar. Depois reclamam, mas todo político rouba. Sim, e aí eu abro, né? Eu dou uma abertura aqui para linha de pensamento do estoicismo, né? Estoicismo. Depois vocês me corrigem se eu estiver falando errado. Que é isso, né? São as nossas atitudes, a gente é responsável pelos nossos sucessos e muitas vezes pelo nosso fracasso, para não falar outra coisa. E a Red Pill dessa semana é isso. Será que a gente cumpre mesmo, né? A gente
tá fazendo aqui a lição de casa, que são os princípios, né? Princípios constitucionais. Seriam da administração pública, mas pode ser uma questão pessoal, que é, né, de fazer as coisas que estão dentro da lei, seguir regras, né? Ninguém, né? Não tente dar uma desperta, porque numa dessas, né, pode acontecer coisas. A impessoalidade, aí eu vou fazer uma comparação com a questão da boate, porque assim, nessa questão da impessoalidade, né, quem acompanhou aí a história e o caso, acho engraçado que assim, o proprietário da boate lá, quis, viu quase 200 e, né, enfim, ter todo aquele transtorno, mas ele conseguiu salvar a esposa dele, né, enfim, o séquito dele ficou seguro, quase ninguém teve nenhuma lesão, mas jovens morreram, enfim, daquela forma que todo mundo, né, já sabe. Então, assim, não, né, como indiferente que isso fala, inclusive no livro, né, de um cara que foi um pessoal que foi um dos médicos, né, que ao receber o jovem, um dos jovens lá estava recebendo no hospital, a filha dele avisa que o filho estava dentro da boate e esse médico fala, olha, ele vai ser atendido aqui, eu espero que ele seja bem atendido, porque no momento eu estou atendendo aqui. Ele falou, vem pra cá, a gente vai atender, mas ele não deixou o posto dele de médico, né, principal, chefe médico, pra até encontrar o meu filho, porque eu tenho que salvar o meu filho. Ele foi impessoal. Então, pra gente ver, né, que as histórias, eu recomendo inclusive a leitura do livro, tá, que é What Kiss, Todo Dia Mesma Noite. Eu não li o livro, mas essas coisas eu consegui pegar, porque tem o canal da Joyce Rodrigues que vocês podem seguir, o Ler Até o Amanhecer, que ela é fantástica. Então eu pego isso, e isso também foi retratado também na série, tá? Que a série da Netflix, ela é baseada em algumas coisas, né, que são pessoas que aplicam essa questão de estou servindo no Estado e quero servir com eficiência, e de outros privados aí que, né, gostam de querer dar uma desperto e olha o que acaba acontecendo, né? Moralidade, eu não sei se pode questionar isso, porque o dono, a questão do dono, tudo bem, vamos entender, ele não quis, tá, não era, né, não era o planejamento dele acontecer aquilo, mas vocês veem que em nenhum momento ele toma consciência de que, gente, eu sinto muito, não queria causar aquilo, porque, inclusive no canal da Joyce, ela fez uma playlist, inclusive, sobre esse caso, ela fala do Night Station Club, que aconteceu isso lá pelos anos 2000, numa boate lá nos Estados Unidos, e aí ela conta com riquezas de detalhes, né, que os proprietários, eles, né, a lei americana, ela é mãe, severa e corrige e pune, tá? E aqueles proprietários, né, foram 100 mortos lá. E quase na mesma forma, por, né, intoxicação, né, asfixia. E ela conta que em uma das coisas eles indenizaram as vítimas, eles não voltaram a exercer nenhuma função que fosse ligada a uma propriedade de alguma boate, né? Por questões dele, talvez nem porque o Estado falou, você não vai poder exercer. Eles assumiram, né, vamos assim dizer, tiveram a moralidade de assumir com a responsabilidade, tiveram essa consciência. E, inclusive, ela também conta que para cada vítima, né, enquanto eles, né, os donos da Station, acho que é Night Station Club, não vou recordar aqui, mas eles foram presos, tá? E na cadeia, eles escreveram para cada pai que perdeu o seu filho naquela boate lá em 2000, né? Coisa que, desculpa, gente, com esse cara aí, vocês não esquecem. Quem conseguiu acompanhar, né, foi revoltante ver 10 dias de julgamento da Boate Kiss virar em nada.
10 dias, né? Tá fazendo 10 anos, fez 10 anos dia 27, né? Último dia 27, julgamento anulado, né? A série retrata, né, que o Ministério Público é assim. A gente está fazendo assim a nossa parte da lei do mínimo esforço e o que mais que vocês querem? Provavelmente aqueles pais, se fosse possível, falariam: quero meus filhos de volta. Né? Tem até uma cena da série que um dos pais, né, acho que ele, né, deveria ser, enfim, mas ele faz uma soma de que cada vida ali custou 20 centavos por causa do fogo de artifício que o cara devia ter pagado 50, parece que ofereceram R$ 50 para ele e ele pagou 2,50. Então cada vida, né, custou ali 20 centavos pela conta dele, né? Enfim. A publicidade, né, que é não deixar as coisas claras para o pessoal, né, esconder aí, omitir provas, essas coisas que a gente sabe. E falta de eficiência, né? Eu acho que já termina tudo aqui, gente. A Red Pill ficou um pouco. Já deu aí uns 26 minutos eu falando. É isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um joinha, compartilha. Né? Eu vi que o último que eu falei das empresas deu aí uma visualizada bem legal no canal. Então, acho que eu vou continuar com esse mote assim da Red Pill das segundas-feiras, né? Compartilha, dá um joinha, comenta aqui, né, se você alguma coisa sobre a Boate Kiss, a questão da improbidade administrativa. O intuito é esse mesmo, né? Nas segundas-feiras, início de semana nunca é fácil, né? Então, tem isso e na sexta-feira tem aí faço aí umas resenhas de séries que a gente pode assistir. Eu tô querendo trazer aí por exemplo, das séries que tem a ver um pouco com o mercado de trabalho. Talvez eu faça na próxima segunda-feira, tá? Eu subo aí uma das séries da Netflix que são legais a gente assistir, mas anuir a um comportamento